Hoje, falando sobre namoro, nós pensamos em namoro casto e namoro santo basicamente como as mesmas coisas, mas na verdade tem uma diferença entre eles. Hoje então a gente vai falar sobre a diferença de um namoro santo e um namoro casto, porque muitas vezes confundimos ou achamos que significa a mesma coisa. Na verdade, a castidade, primeiro de tudo, ela é mais do que a ausência sexual ou a ausência do ato. A castidade é uma virtude, né? Vai dizer lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E a castidade ela é uma virtude que nos ensina a pureza, que nos ensina o verdadeiro amor, porque ela também é uma forma de amar. E a castidade também não começa ali quando eu evito de fazer sexo. A castidade começa no pensar, no olhar, no falar, no vestir e tem também como consequência até de tudo isso os atos, né? Então o solteiro de não ficar, né? O famoso ficar, do casal viver na castidade, ou seja, sem o sexo, sem os toques maliciosos e etc. Quando se há o compartilhamento do corpo, né? Fora do tempo correto, se torna ali então um relacionamento prostituído, né? Se torna um relacionamento vazio de sentido. E os atos contra a castidade são prazerosos, gostosos, mas só aqueles que não querem ser utilizados como objeto e como um instrumento se guardam, né? Escolhem, têm essa decisão de se guardar. E não necessariamente um namoro casto é um namoro santo. Mas para termos um namoro santo é necessário que se haja castidade. E pode vir a acontecer de um casal que vive um namoro santo terminar, né? Não quer dizer que eles vão ali já se casar. Porém, todo namoro cristão ele visa o casamento e não simplesmente o observar de uma paisagem. Então, o namoro é uma viagem na qual nós temos um destino final. E parar no namoro ou fugir da santidade no namoro é como se a gente parasse o carro na estrada, ficasse observando uma paisagem e esquecesse da viagem. Ficasse ali para sempre observando. Ou seja, a gente perde o ponto final, né? E até corre perigos, corre risco de morte, de ser sequestrado, assaltado e etc. Também funciona com a nossa alma. E por que o namoro casto não necessariamente é um namoro santo? Porque pode ser que haja a castidade por falta de oportunidade, por medo ou por N motivos, inclusive até no meio de não cristãos. Mas assim, o namoro santo é um passo além. E o namoro santo, na verdade, ele deveria ser uma obrigação. Ele é uma obrigação para todo namoro católico. É onde se visa o matrimônio, onde se visa a esposa ou o esposo como uma escada para a santidade, né? E não como um empecilho para as coisas de Deus. É onde se é tipo um guarda, um vigia, né? Uma sentinela ali que protege, que guarda a pureza do próximo, que guarda a virtude no próximo. E isso até na forma de abraçar, na forma de beijar, na forma de responder, né? Sempre com respeito, sempre com carinho. Então aí mora uma diferença gigante já. Por exemplo, existe a castidade, mas não existe o respeito na forma de tratar. Existe o xingamento, existe a falta de comprometimento, existe a falta de diálogo. Ou seja, tem a castidade, mas ela está parada, está ali dentro de uma bolha, né? E quando a virtude tem que envolver todo o relacionamento, todas as áreas dele. No namoro santo, a gente tem que prezar pelo estímulo da generosidade, de se doar pelo outro, de se consumir pelo outro, sempre visando o levar para perto de Deus, não tendo fim nele mesmo, né? Senão acaba virando uma idolatria do namorado ou da namorada. E isso não pode acontecer. Mas há sempre a busca em acabar com o egoísmo, acabar com o meu querer, as minhas vontades, para assumir a vontade de Deus para nós e não para mim. E ali o amor verdadeiro ele é preservado, ele é guardado, né? Dentro do coração de cada um. Tem que existir um conhecimento profundo, penetrante da história daquela pessoa, dos seus medos, do que ela viveu, do que ela experimentou. Isso é fundamental, esse conhecimento verdadeiro,
porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. O namoro santo ele não é então guiado pelas próprias paixões, pelos próprios desejos. Isso tanto, como eu falei, na forma de falar, de agir, de respeitar, mas também, e muito importante, não principalmente, mas muito importante, na afetividade e na sexualidade. Como, por exemplo, nos beijos ardentes, nos beijos, entre aspas, com todo respeito, né? Pegados. Então, isso tudo é muito perigoso para a nossa alma e dizem muitos santos da igreja e santos padres, né? Vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, São Tomás de Aquino, Padre Antônio Roio Marim, dos perigos do pecado mortal, mesmo nos beijos ardentes, nos abraços, que tem a intenção pecaminosa, né? De estimular algo no outro. E vai dizer o bem-aventurado Pier Giorgio Frassati que a verdadeira felicidade, caros amigos, não consiste nos prazeres do mundo ou em coisas terrenas, mas na paz de consciência que temos somente quando somos puros de coração e puros de mente. E diz um escritor francês que a juventude foi feita não para o prazer, mas para o desafio, porque é um grande desafio essa busca, né? Seja solteiro, você viver essa busca por uma vida casta e também e de santidade, claro, né? E também dentro de um relacionamento. Então é um enorme desafio, mas que com a graça de Deus e com a decisão, né, de fugir das falsas ocasiões, nós vencemos esse desafio, assim como Cristo venceu a morte, né? E pelo sacrifício da cruz e pela força do Espírito nós encontramos força para lutar, para esperar, para ter paciência, para entender o processo do outro, porque isso é fundamental também. Respeitar e entender o processo do outro e também o nosso.